O primeiro erro é usar muita água para pintar com tinta acrílica ou muito médium. Para quem não sabe o que é médium, eu já vou explicar. Seja qual for, porque tem vários tipos de médium, né? Então, assim, o primeiro erro, usar muita água ou muito médium. Eu vou explicar, gente. Tinta acrílica tem um limite de diluição dessa molécula do pigmento com a água. E esse limite é 50%, ou seja, se você extrapolar 50% de água em relação à sua tinta, essa molécula de tinta acrílica que foi feita na indústria para um propósito, ela meio que vai perder a liga, digamos assim, ela vai perder esse propósito. Então, assim, se você quer um efeito fluido, mas eu quero um efeito aguado na minha tinta, use tinta aquarela, use tinta líquida. Existe hoje tinta líquida acrílica, mas compre uma tinta que seja específica para pintura líquida, tá? Se você for comprar uma tinta acrílica normal, não queira diluir ela mais do que 50%, ok? E na verdade, assim, você corre o risco de craquelar, isso é uma das coisas, né? E simplesmente ela não foi feita para isso, gente. Que nem eu falei, você precisa de um material. Hoje em dia tem tantos materiais de arte disponíveis por aí que você consegue exatamente aquele que você precisa para aquele propósito em específico, ok? Aquele efeito de tinta que escorre, muita gente me pergunta isso, como que eu faço aquele efeito de tinta que escorre assim? Ou você compra uma tinta líquida, ou você compra um negócio que em inglês se chama pouring medium, ou em português aditivo para pintura acrílica. Boa noite, Lê, tudo bem? Esse aditivo, gente, ele serve para isso também. Você mistura ele um pouco com a tinta acrílica e ele deixa ela com aspecto líquido sem aquilo craquelar, etc e tal. Que nem eu falei, é um produto específico feito para isso. Para quem tem interesse, esse aditivo, vocês compram pela internet, tá? E ele deve estar custando em torno, assim, de uns R$40, por aí. Mas sempre pesquisem. Quem me pergunta assim, onde que eu compro material de arte? Na minha cidade não tem material de arte. Comprem pela internet, gente. Eu sempre compro pela internet meus materiais de arte. Você consegue fazer uma pesquisa de preços, você consegue ver em sites. Tem vários sites aqui no Brasil que vendem material de arte. Então, tenham essa tranquilidade de comprar online, porque costuma dar super certo, tá? Então, assim, uma boa tinta, gente, uma tinta de qualidade para pintura, ela não precisa de diluição. Tadá, adorei, hashtag. Gente, a tinta acrílica, quando você compra uma tinta acrílica boa, você não precisa de água para pintar. Como assim não precisa de água? Você vai usar água só para limpar o seu pincel. Então aqui eu separei algumas. Estou no primeiro erro para quem está entrando agora. O primeiro erro é diluir a tinta acrílica demais ou usar muitos médiums. Já vou falar sobre os médiums. Isso aqui, ó, bem comum, né? Todo mundo tem um tubinho desse em casa. Esse tubinho aqui, se você quiser misturar isso aqui com um monte de água, não vai dar certo. Você vai precisar de um aditivo, alguma coisa, mas essa própria tinta, ela já vem cheia de aditivos. Eu não recomendo muito. Quando você compra uma tinta assim, ó, ela já vem bem mais fluida, né? Você não precisa misturar água para pintar com ela, gente, não precisa mesmo. Você só vai botar o seu pincel na água para trocar de cor. Sabe quando você limpa o pincel e troca de cor? Essa aqui também da Paris não precisa de água para pintar, ela é viscosa o suficiente. Olha só que bonitinho, aqui eu peguei tubos vermelhos, menos o outro ali. Aqui temos uma da Winsor, ó, também. Essa aqui da Winsor, apesar de ser um tubo, mas ele é um tubo até maior que o outro, vou até mostrar aqui, ó. Ele também não precisa de água. O único que você vai depender de um médium ou de uma água vai ser esse tubinho pequenininho, porque geralmente ele já vem bem seco. E vocês sabem que eu recomendo sempre comprar tinta profissional, né, gente? Então, assim, se você gosta de médiums, o que são médiums, meu Deus? Né? Nunca ouvi falar disso. Gente, médium é algum produto que você usa para misturar com a tinta, para mudar um pouco ou textura ou a condição da tinta mais aguada, mais rígida, ou tempo de secagem.
Então, em termos assim de tinta acrílica, quando você vai numa loja de tinta acrílica ou num site que vendem coisa de tinta acrílica, vocês vão ver lá trocentos mil médiums, assim, a médium para isso, médium para aquilo, né, médium retardador, médium não sei o quê. Quem já é meu aluno sabe, eu não uso nenhum médium, eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. Eu recomendo, ao invés de comprar tinta mais ou menos e um monte de médium, você já vai lá e investe numa tinta melhor, que você não vai precisar desses médiums, ok? Não usem isso como se fosse água. O médium, ele tem um limite, prestem atenção, o médium tem um limite de diluição na sua tinta de 10%. Isso ninguém fala, né? A pessoa usa lá um monte de médium retardador, porque não gosta que a tinta seque rápido, e usa um monte, assim, como se fosse água, como se fosse misturar aquilo de igual para igual. E não, gente, o limite é 10%, ok? Hashtag adorei, quem não sabia disso, mas evitem usar isso. Se vocês querem anotar uma frase boa, médium não foi feito para tinta render, né? Ele foi feito para resolver um problema seu sobre alguma coisa de textura, etc, tá? Então, às vezes, no seu caso vai ser bom, às vezes você não precisa. Eu não costumo usar, mas tem gente que gosta, enfim. Você precisa testar os materiais para saber o que você se adapta melhor. No curso, esse que eu vou liberar hoje no final dessa aula, eu explico certinho cada médium, para que serve, etc. Enfim, tem as informações que vocês precisam para matar essa curiosidade aí de diluição. Tudo sobre diluição de tinta acrílica tem no curso, ok? Gostaram do primeiro erro? Sim, erro bem comum. Quem aí já craquelou quadro com tinta acrílica, levanta a mão. Todo mundo já fez isso, né? Deixa eu pegar um ar. Vamos lá. Segundo erro. Olha, estamos batendo quase 100 pessoas, gente. Vamos compartilhar isso para dar 100 pessoas aqui nessa live. Essa live é muito legal, é muito importante. Segundo erro, deixar a ansiedade te prejudicar. Gente, eu vou responder perguntas ao final, tá, galera? Senão eu perco aqui minha linha de raciocínio. Quando você deixa a ansiedade te prejudicar... Gente, esse negócio de ansiedade é muito sério. A gente precisa falar sobre isso, né? E a ansiedade é um negócio que atinge até as pessoas que pintam quadros, né? Que as pessoas têm aquela visão de que, nossa, quem pinta quadro é pessoa zen, a pessoa não tem problemas psicológicos nenhum. E, na verdade, a gente tá vivendo numa época que a maioria das pessoas sofre de ansiedade e quem pinta não tá imune a isso. Só que a ansiedade atrapalha a pintura da seguinte forma. Você termina o quadro antes do que deveria. Você se incomoda que a tinta tá secando muito rápido. Quem aí já ficou bravo? Ai, que saco, secou muito rápido esse negócio de tinta, quem não gosta de tinta acrílica, né? Aí você se apavora, começa a culpar a tinta, começa a culpar a técnica, né? Você começa a pensar no futuro do seu quadro e aí tá um grande gatilho errado, porque quando você começa a pensar no futuro demais, você deixa de contemplar o seu presente. E, gente, a maior graça de pintar é você contemplar o presente pintando. Eu falo isso por mim, assim, eu amo pintar um quadro quando eu estou no presente. Se eu estou pintando um quadro pensando na morte da bezerra, que nem falava antigamente, não vai dar certo, alguma coisa vai sair de errado, tá? Para quem chegou agora, eu tô na segunda dica. Então, assim, você precisa melhorar nesse aspecto, assim. Se você sabe que você sofre com isso, sempre vai ter um quadro ou outro que você não vai sair satisfeito, porque, né, você vai culpar a tinta, vai começar a pensar no futuro, vai culpar a técnica, e na verdade, assim, você precisa ser menos ansioso ou menos ansiosa, tá? Vou dar 2 dicas aqui para melhorar essa questão de ansiedade, tá? Primeira dica para você melhorar essa questão de ansiedade. Entender que um quadro, gente, por mais simples que seja o quadro, ele vai exigir de você umas horinhas, ele vai exigir de você uma paciência, vai exigir ali que você sente ali, fique ali por um tempo produzindo. É um trabalho manual, é um trabalho que por mais rápido que você seja na pintura, ele vai
te demorar, ele vai exigir ali um pouco de você. Então trabalha essa ansiedade dentro de você, porque não tem imediatismos na pintura, né? Quanto mais rápido você quiser terminar o quadro, pior é, ok? E a outra dica é entender que tá tudo bem se der errado. Essa dica, gente, eu já dei antes e ela é tão importante assim e mudou já a vida de algumas pessoas. Gente, no máximo mesmo, você vai querer cobrir com tinta depois ou jogar fora seu quadro, mas tá tudo bem, não tem problema, gente, isso acontece com todo mundo, assim, não tenham medo de pintar com medo de que vai ficar ruim, né? Se você tiver isso, você nunca vai pintar um quadro, você nunca vai chegar no nível que você quer, começa por aí, né? E não tem nada demais, assim, tem gente que se apavora na hora de pintar um quadro porque acha que vai estragar a tela, né? Quem já pensou assim, eu vou estragar? Gente, da onde estragar? É você que tá pintando seu quadro, você vai estragar uma coisa que você mesmo está fazendo? Deixa esse processo acontecer, sabe? Isso não existe, assim. Todo mundo já conheço, assim, todo mundo que eu conheço já pintou alguma coisa que não gostou. Isso é normal, isso acontece comigo até hoje, né? E quem é ansioso, assim, não se preocupe em relação a isso, ao término do quadro. Sempre leva na esportiva. Não gostei. Dá risada, outro dia você começa outro e pronto, tá bom? Esse foi o segundo erro. Para quem entrou agora, o primeiro erro foi diluir demais. Falei bastante sobre isso e usar errado a questão dos diluentes, as proporções, etc. E o segundo erro foi deixar a ansiedade te atrapalhar, ok? O terceiro erro, vamos para o terceiro erro. Colocar muita tinta na sua paleta e depois reclamar que ela secou e botar tudo, como as pessoas botam a culpa na tinta acrílica, né? Seca muito rápido, gente, eu já vou falar sobre isso. Quando a gente tá trabalhando com tinta acrílica, a gente tem que entender que ela seca, geralmente, assim, gente, em questão de 20 minutos ela tá seca, tá? Tem gente que fala meia hora, mas acaba secando antes. 20 minutos mais ou menos, dependendo da sua composição ali. E quando você vai colocar as tintas na sua paleta para pintar, ó aqui uma paleta, ó. Quando você vai colocar as tintas aqui, você precisa criar uma estratégia no seguinte sentido. Poxa, eu vou pintar um fundo e o fundo é azul. Eu só vou colocar aqui na minha paleta as cores que eu vou usar naquele próximo momento, né? É diferente da tinta óleo, bem diferente. A tinta óleo a gente já coloca todas as cores, tudo que a gente precisa na paleta no início. E na tinta acrílica não, você só vai colocar aquilo que você precisa na sequência. Terminei de trabalhar com aquele azul, beleza, limpei meu pincel e tal, limpei minha paleta, que aqui no caso não aconteceu, né? Isso aqui é tinta seca, gente. Ela serve hoje de decoração, tá? O outro lado é assim também, ó. Você coloca só que você vai precisar na sequência, tá? Vamos botar ela de novo, porque ela estava bonitinha aqui, compondo uma decoração. É uma decoração brega, mas é uma decoração, tá, gente? Eu me esforcei. Vamos lá, vamos continuar. Aí você fala assim, tá, mas como que eu vou saber exatamente quanta tinta que eu vou precisar para pintar um fundo ou um cenário, alguma coisa assim? Isso a experiência vai te dizer. Não tem como eu falar assim, olha, uma colher de chá de tinta serve para tantos metros quadrados. Isso depende do seu estilo, da sua pintura, enfim, do seu jeito de pintar. Então você vai ganhando essa experiência aos pouquinhos, assim, e é melhor você colocar menos tinta e ter que ficar repondo do que colocar um monte de tinta e acabar perdendo a tinta. Vocês sabem, ou deveriam saber, que a tinta acrílica é um polímero plástico que quando seca fica impermeável. Então ela seca e vira tipo um Tupperware, assim, vira um plasticão que você não consegue nem mexer ele de lugar depois. Ok? Então esse foi o terceiro erro. Quarto erro, vamos acelerar. Não compreender o material que você está usando. Gente, muito importante. Eu escuto reclamações diárias de pessoas que pintam com tinta acrílica no seguinte sentido. Seca muito rápido na tela. Eu tenho duas considerações para vocês em relação a isso. Para vocês pararem de brigar com a tinta acrílica que ela seca rápido, tá? Primeira consideração. Se você odeia, mas realmente não suporta o fato da tinta acrílica secar muito rápido, migra para tinta óleo. É tão simples, gente. Você nunca mais vai ter esse tipo de reclamação. Talvez você se adapte melhor com a tinta óleo. Mas eu pinto com tinta acrílica porque eu não preciso usar solvente. Na tinta óleo também não precisa usar solventes. Eu ensino como fazer isso, tá?
Então, assim, é simples, você tá pintando com a tinta errada, se você realmente se incomoda muito com isso, ok? Migra para tinta a óleo. A segunda consideração é, se você gosta de tinta acrílica, quer continuar pintando com tinta acrílica, faça as pazes com isso, tá? No curso eu vou mostrar muito disso. Ao invés de ficar comprando um médium retardador, lembrem que médium retardador vocês só podem diluir no máximo 10%, ok? Procure aceitar o fato de que ela seca rápido, tá? Porque tem várias vantagens da tinta secar rápido. E conforme você vai aprendendo a pintar, você percebe que na verdade é uma ótima vantagem ela secar rápido. Por exemplo, você precisa fazer um fundo e pintar alguma coisa por cima. Tudo que você pinta com tinta acrílica, geralmente você consegue pintar em camadas porque ela seca tão rápido que a cor que vem por cima, ela pega. Ela não vai interferir com a cor, ela não vai misturar com a cor que tem atrás. Então, a tinta acrílica ela é ótima para você ter quadros assim bem sólidos, bem construídos, com bastante tinta. Aquele quadro que não fica assim... que a luz não passa, né? Porque quem aí tem os quadros que a luz passa? Eu já vou chegar lá. Então, assim, você consegue, sim, corrigir um monte de coisas pelo fato dela secar rápido. Você consegue, sim, fazer degradê, consegue fazer transição de cor. É só uma questão de adaptação e, de repente, de utilizar o material correto. Eu falo bastante sobre isso no curso. Gente, faz total diferença você utilizar uma tinta profissional, por exemplo, ou nem precisa ser uma tinta profissional, mas uma tinta que seja mais viscosa, mais pura também, vai ser outra pintura, vocês vão descobrir todo um outro universo, ok? Então, assim, cuidem com validade de tinta, né? Isso aí vocês sabem, principalmente aqueles tubinhos pequenos, ó. Isso aqui, gente, se você pega uma tinta assim, vencida já, vixe, é um desastre. É melhor comprar uma nova, tá? Mas vocês vão amar a partir do momento que vocês descobrirem uma tinta mais viscosa. Vocês vão na hora querer se tornar artista plástica profissional aí, porque é muito gostoso, tá? Quinto erro. Gente, esse erro é bem importante. Que nem eu falei no início, os erros aqui eles não têm ordem de importância ou preferência, tá? Uns são, enfim, cada um também às vezes vai achar um erro mais importante do que o outro. Mas eu separei aqui eles não em ordem, tá? Quinto erro, para quem tá anotando, é você não ter uma imagem de referência. Gente, ter uma imagem de referência não tem nada a ver com copiar, não tem nada a ver com plágio. Imagem de referência é uma coisa, cópia é outra coisa, tá? Todos os artistas que eu conheço, grandes artistas, pessoas profissionais, mundo afora, de outros países, etc. Antigamente, os grandes mestres, todo mundo utilizava imagem de referência. O que é uma imagem de referência? Ela pode ser ao vivo, pode ser em foto, pode ser de qualquer forma. Mas é quando você precisa de algo para você determinar principalmente volume e forma. Então, assim, você pega, sei lá, o Leonardo da Vinci para fazer a Última Ceia, ele tinha lá pessoas para posar para ele, por exemplo, que estava numa posição X ou Y, etc. Ele usava o rosto dessa pessoa como referência para criar a arte dele. Quando você pega uma foto no Pinterest, por exemplo, de uma modelo, eu faço isso bastante até. Pego uma foto de referência de uma pose, por exemplo, e utilizo aquela pose para eu fazer um cenário do meu jeito. Às vezes mudo roupa, mudo cor de cabelo, insiro elementos, retiro elementos, mas eu uso aquela imagem de referência para eu ter as condições de proporção, de volume, de forma, de luz e sombra que eu preciso, ok? Então, imagem de referência é super saudável. O que acontece no começo? Se você está começando a pintar, é normal ser mais fácil pintar com imagens de referências de outros quadros ou de coisas que já estão pintadas, digamos assim, né? Então é mais fácil você pintar um quadro copiando, olhando uma pintura. Por isso que eu falo que no começo a gente copia para fins didáticos. Gente, é totalmente diferente você copiar um quadro que já existe para você aprender a pintar e você copiar um quadro que já existe e vender e dizer que a ideia foi tua. Isso é plágio, tá? Isso é crime, isso não pode. Mas você fazer isso para fins didáticos, para você aprender uma técnica, para você aprender a ter uma leitura de cores, essas coisas,
Isso é fundamental, gente. Todo mundo faz isso em todas as academias mundo afora. Então, assim, o que acontece? Você vai ganhando confiança no estudo dessas cores, dessas imagens, e depois vai treinando melhor a sua visão e o seu desenho para usar fotos como referência. E aí você evita usar imagens que sejam já artes de outros artistas. Isso é muito importante, porque é melhor você usar uma fotografia do que você usar uma imagem de referência de arte, mas a gente só consegue fazer isso quando já está avançado na pintura. Tanto que no curso, gente, eu separei 75 imagens de referência para vocês. E são 75 imagens de referência para vocês pintarem com tinta acrílica. Elas estão divididas na seguinte forma: 25 para iniciante, 25 intermediário e 25 para quem está avançado. São imagens de referência para aprender a pintar, cada um no seu nível ali, e são imagens de quadros, de pinturas, tá? Ou arte digital ou pintura mesmo, que é para fins didáticos, entende? Então você não vai pintar aquilo, postar no seu Instagram, eu tive essa ideia aqui, pintei, né, enfim. Aí você fala assim, não, fiz aqui uma releitura, eu fiz uma cópia, eu fiz um estudo, né, tô aprendendo a pintar, etc e tal. E com base nesses estudos, vocês conseguem aos pouquinhos ir ganhando autonomia para se basearem em fotos e desenvolverem a arte e o estilo de vocês. Ok? Ficou claro isso, gente? Porque é tão importante isso. Tem gente que se confunde muito, assim, nessa questão de releitura. Fala, mas você usou uma imagem do Pinterest. Gente, o Pinterest, ele é um banco de imagens. Ele meio que tá lá para isso, assim. Eu tenho live, tenho aulas só sobre plágio, releitura, cópias, etc. Quem é meu aluno sabe. Mas eu acho que para essa questão de tinta acrílica e para vocês anotarem esse erro, essas considerações assim já são suficientes, tá? Para quem não anotou o quinto erro, é você não ter uma imagem de referência. O que acontece quando você não tem uma imagem de referência? Vira, deixa eu beber aqui. Quando você não tem uma imagem de referência, você acaba fazendo um nariz torto, erra na questão de luz e sombra, você faz a cabeça maior do que deveria, você faz um corpo numa posição que não existe. Então, assim, é isso que acontece, tá? Vamos lá. Que bom que vocês estão gostando. E vamos para o sexto erro. O quarto erro, Maria, já nem lembro mais. Vamos lá, vamos para o sexto erro. Esse sexto erro é engraçado também, sempre falo. O sexto erro, para quem pinta com tinta acrílica, gente, é você querer economizar tinta. Eu escuto isso muito. Uma é aquele erro de você, eu vou estragar a tela, né? A outra é aquele erro de vou gastar tinta. Gente, tinta serve para você gastar, tá? Se você quer ser um artista plástico mesmo, ou se você quer pelo menos pintar bons quadros, é um receio que você tem que eliminar completamente da sua existência. Meu suco é de morango, para quem tá perguntando, tá? Então, assim, não tenha dó. Isso vai deixar o seu quadro pior. Quem é meu aluno já sabe disso. Pintar um quadro não é sinônimo de gastar tinta, é um sinônimo de investir tinta, tá? Provavelmente muitos de vocês, a maioria de vocês, talvez todos, já tenham pintado um quadro na vida. Então façam o teste de colocar um quadro que você já pintou amanhã durante o dia de preferência contra a janela. Faça isso, coloque ele contra a janela ou contra a luz, assim, do seu quarto, alguma coisa assim. Se a tela estiver toda furadinha, estiver aparecendo assim todos os furinhos, se a luz passar, se a tela parecer que está transparente, é porque você usou pouca tinta no seu quadro, tá? Um quadro mais profissional, ele tem boas camadas de tinta. Quando você coloca contra a luz, se for transpassar algum furinho é 1 ou 2, porque passou batido ali. Mas assim, como evitar isso? Usando bastante tinta, pintando em camadas, que é muito fácil com a tinta acrílica pintar em camadas, você não precisa ficar esperando secar, aquilo seca rápido, é bem bom. Ou você fazer uma pintura de base, de qualquer cor que seja, de branco, etc. Mas você passar uma boa camada de tinta na tela antes de pintar, já evita isso, mas não evita 100%. Mesmo assim, gente, mesmo passando uma camada de tinta, se você colocar contra a luz, às vezes aparece um monte de furinhos, tá? A tela, ela é toda meio porosa, assim, ela tem aquelas tranças daqueles tecidos, então você precisa fazer
a tinta entrar bastante na sua tela, ok? Pintar com a espátula é uma ótima forma de ir se acostumando a gastar mais tinta. É tão gostoso pintar com espátula, gente. Eu faço isso no curso, tem vídeos mostrando. Vamos para o 7º erro. 7º erro. Esse é clássico também. Não dar a devida importância ao desenho no caso de arte figurativa. Esse é um erro clássico. O que é arte figurativa? Divida assim, de forma bem fácil. A arte abstrata, que todo mundo sabe o que é, arte abstrata, tá? Tudo que não é arte abstrata é arte figurativa. Ou seja, tem uma figura, uma pessoa, uma fruta, uma paisagem, coisas que você identifique no quadro que são figuras, né? Figura humana, enfim, figura de qualquer coisa. Mas é só pensar assim, o que não é abstrato é figurativo. A grosso modo, tá, gente? Então, assim, é comum as pessoas me mandarem e-mail, direct, etc., com fotos de quadros e pedindo opinião de pintura. E as pessoas falam assim, você pode me dar uma opinião em relação à pintura? Eu acho que a cor da pele eu errei, eu acho que eu não fiz o cabelo assim, assim, assado. E, gente, 99,9% das vezes eu tenho que falar para a pessoa assim, o problema tá no desenho. Então, assim, o problema às vezes começa antes do quadro começar a ser pintado. É o seu desenho de base. Se o seu desenho de base não tá coerente ou condizente ou satisfatório, você pode pintar do jeito que for por cima, que, né, provavelmente vai ter algo no final que você vai olhar e falar assim, vixe, tem alguma coisa de errado. Daí vai vir atrás de mim e falar, Lari, o que eu fiz de errado? Eu vou falar, o desenho. Por outro lado, se você tiver um desenho muito bem construído na sua tela, proporcional, enfim, ou às vezes não precisa ser realista, gente, mas, por exemplo, se você vai fazer um rosto, tem algumas proporções do rosto que você precisa saber, independente do estilo de pintura que vai vir depois. Então, assim, eu quero pintar tudo espatulado e fazer um negócio super moderno, contemporâneo. Beleza, mas se o seu desenho, às vezes, você quis tentar fazer um negócio e não conseguiu, isso vai transparecer. Ao mesmo tempo que vai transparecer, se você quiser fazer algo totalmente diferente, um olho aqui e outro aqui, a pessoa vai entender que você quis fazer aquilo, ok? Então, assim, um desenho bem construído te dá a segurança necessária para você curtir mais a sua pintura. Assim, a chance da sua pintura sair legal se o seu desenho for bem feito é milhões de vezes melhor. Eu já falei isso nos stories. Quem tá anotando, né, depois procura no Google o termo bad art, bad de mal, né, B-A-D. Bad art, vocês vão encontrar, vocês vão ver que tem até um museu de bad art no mundo. Vocês vão ver imagens que representam muito bem quando a pessoa quis pintar um quadro, mas errou no desenho. Então, assim, são imagens que falam por si só. É nítido que a pessoa tentou fazer algo e não conseguiu. Beleza? Gente, aprender a desenhar não é um bicho de 7 cabeças, que o meu aluno sabe, vocês conseguem evoluir assim de uma semana para outra, é uma coisa assim chocante, até eu tenho alunos que melhoram num nível que eu fico até assim, meu Deus. Não precisa ser perfeito no começo, assim, o que vale é tentar, né? Você não vai deixar de pintar um quadro porque não sabe desenhar, mas o ideal é você ir aprendendo os dois juntos, ok? Esse foi o 7º erro. 8º erro, gente, já estamos no 8º erro, e depois eu vou falar o 9º e depois o 10º e depois eu vou falar sobre o curso para quem tiver interesse, ok? 8º erro tem a ver com o nosso psicológico também, porque acho que o 2º erro eu falei sobre ansiedade, né? Que é muito sério esse problema. O 8º erro é você se irritar e desistir. Gente, não sejam pessoas que desistem das coisas, tá? Essa é clássica também. Você tá lá num dia meio ruim, você pintou um quadro, se irrita no meio do caminho e começa, não serve pra isso, eu nunca vou ser um artista de sucesso, aí fulano pinta bem melhor que eu, aí você entra no Instagram, vê um monte de artista que você segue com um monte de arte maravilhosa e fala, meu Deus, eu sou um fracasso, não quero saber mais de pintura, e você desiste. Gente, vou dar dicas para te ajudar se você já passou por isso ou se você for passar por isso, porque a gente nunca sabe, né? Nessas horas, tenha consciência do seu estado emocional naquele momento que você tá com raiva. Se você tá com raiva, entenda que você tá com raiva
E entenda que nenhuma decisão tomada com base na raiva costuma funcionar ou costuma ser certa. Geralmente a gente se arrepende depois. Então pensem assim, respira, deixa para terminar outro dia, vira o quadro para a parede para você não precisar olhar para ele e pega o quadro depois só quando você se sentir emocionalmente melhor para fazer aquilo. Tá? Não insista se você estiver num dia ruim, porque cada dia é um dia. Quando você tá num dia ruim, pintar às vezes não é uma boa ideia, ou às vezes vai fazer você transmutar tudo aquilo, vai saber, né? Cada um é cada um. Mas assim, é isso mesmo, Lê. Dá uma pausa, depois continua, mas não insista nisso, porque você só vai ficar mais irritado, assim. Que nem eu falei antes, pintar um quadro e não gostar é normal. É até saudável, né? A gente não gosta de tudo a todo momento, acontece com todo mundo, acontece comigo também. Então é isso. Vamos para o 9º erro. Eu não consigo às vezes acompanhar todos os comentários que vocês falam, um ou outro eu pego sim, mas daqui a pouco eu abro, tá? Tô com sede. 9º erro. Não estudar a teoria das cores. Gente, isso é tão fundamental que a gente aprende na escola, eu já falei isso, todo mundo fez parte da vida estudantil de todas as pessoas estudar a teoria das cores. Todo mundo aprendeu no colégio as cores primárias, as secundárias, o que acontece com todas elas juntas. Mas aí a gente esquece, né? Então, assim, se você não lembra nada disso, eu tenho um e-book que explica sobre isso, explica o básico sobre isso. Se você ainda acha que todas as cores primárias juntas formam o preto, volta 2 casas e começa novamente, porque não formam o preto, tá? Na pintura, tecnicamente falando, branco e preto não são cores, são utilizados para aumentar ou diminuir o tom de uma cor, ok? Então, assim, as 3 primárias juntas formam o marrom. Por que isso é importante, gente? Você tá lá pintando um abstrato. Nossa, eu vou pintar um abstrato, não preciso nem saber desenhar, olha só que beleza, comprei aqui minhas tintas fluidas, vai ser lindo. Aí você joga um verde assim, tudo fluido e tal, joga um verde e tal e pensa assim, nossa, eu vou jogar um vermelho porque eu ouvi falar que verde e vermelho contrastam, são cores complementares, aí você joga o vermelho e quando você mistura o verde com o vermelho, gente, que cor que dá? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu vou contar 7 segundos, que acho que é o tempo do delay de chegar o comentário aqui. Quero saber que cor que dá quando a gente mistura verde com vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6... no último segundo, a mama é plugada, respondeu marrom e acertou. Gente, ó, todo mundo acertou, olha que lindo. O Gilmar, Isabela, Lê, exatamente, dá marrom. Cores complementares, quando unidas, quando misturadas, dá a cor marrom. E aí você tá fazendo aquele abstrato que não era para dar marrom no meio, era para ser só verde e vermelho, mas você não estudou a teoria das cores. E aí você começa a chorar, e aí você se irrita, e acontece toda aquela bola de neve de erros que eu comentei nos erros anteriores. Então, assim, teoria das cores é um conhecimento técnico básico que você precisa saber para fabricar as cores que você precisa. Isso ajuda na economia de tubos de tinta que você precisa comprar, na sua segurança na hora de pintar, em encontrar tons de pele, cores que você precisa. E na tinta acrílica, gente, é tão importante quanto na tinta a óleo. Porque as pessoas falam assim, ai, mas isso é só para pintura de realismo na tinta a óleo. Não, gente, não mesmo. Até porque tem muita gente que quer pintar com tinta acrílica, mas não quer esse efeito tão saturado contemporâneo, né? Isso acontece com muita gente, assim. E a tinta acrílica, ela costuma ser uma tinta mais plástica mesmo. Ela surgiu numa época lá em 1940, 1950, em que as pinturas estavam num estilo mais pop. Então, de um modo geral, a tinta acrílica é conhecida por ser essa coisa mais viva, né, mais vibrante, mas você consegue ter algo bem atenuado com a tinta acrílica sabendo misturar as cores. E a teoria é a mesma para qualquer tipo de tinta. A teoria das cores serve para pintura em aquarela, para pintura a óleo, para pintura em acrílica, serve para comida que você está fazendo, para suco que você estiver fazendo, toda a teoria das cores funciona. Beleza, gente? Então economiza uma série de erros
do tipo erro clássico, pintar um céu azul e depois pintar um sol amarelo e o sol fica verde, tá? Isso é um erro que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Vamos para o 10º erro! Gente, nem acredito. Eu nem perdi a voz hoje ainda. Ok. 10º erro. O 10º erro, ele tem duas coisas. Julgar o quadro antes dele terminar e não pensar na pintura em camadas. Bem importante, assim, essa questão de pensar em camadas. Não é só na tinta óleo que a gente tem que pensar em camadas. É na tinta acrílica também. Imaginem vocês pintando um cabelo. Vocês pintaram lá uma pessoa, desenharam uma pessoa, estão pintando um cabelo, assim, pintando o cabelo na tela, tá? A Lê falou que tinta de cabelo também, é verdade, mas nesse caso vamos imaginar que você está com a tinta acrílica tentando pintar um quadro e pintando um cabelo. Até no banco de imagens do curso, gente, que tem lá 75 imagens para você usar como referência, tem algumas imagens de referência que tem cabelo, tá? Para vocês pintarem cabelo. O que acontece no cabelo? Geralmente ele tem uma base mais escura, partes mais na sombra, por mais que o cabelo seja loiro, tá? E ele vai ter partes de luz, assim, de highlight, porque a luz vai bater, uma mecha vai ficar mais clara, a outra vai ter aqui um highlight mais claro, enfim. O que acontece na pintura? Você precisa pintar a parte mais escura antes, com a tinta acrílica, e como ela seca rápido, lembra que secar rápido é uma vantagem? Depois, por cima, você vai passar a tinta mais clara. Você não vai deixar um espaço aqui e aí pintar a tinta mais clara naquele espaço. Isso não vai dar certo, gente, vai ficar uma caca. Você precisa pensar em camadas. Então, você primeiro imagina, poxa, que camada que eu preciso fazer primeiro para depois vir com a luz por cima. Não, eu vou fazer essa. Então, assim, você tem que ter a paciência e também isso você vai ganhando experiência conforme vai treinando e tudo mais, para você entender que essas partes luminosas, assim, você pode fazer por cima da escura se você quiser. Ah, é uma regra, tem que começar pelo escuro primeiro? Não, eu às vezes pinto o rosto e começo pelo branco, né? Tem até uns vídeos no YouTube que eu já fiz isso, no curso tem vídeo que eu faço isso também. Eu começo pelas partes mais claras para eu lembrar de fazer esses highlights depois. Mas essa é uma grande vantagem da tinta acrílica, você consegue escurecer, depois clarear, depois escurecer, depois clarear e fazer o que você quiser. Então, assim, essa gama de possibilidades por conta do tempo de secagem de tinta é o que às vezes confunde muita gente, ou às vezes você nem percebe que tem essa possibilidade e tem. Ok? Vamos lá! Vocês gostaram, gente? Vocês acham que foi útil? Eu acho que sim, se não a maioria, se não todos, a maioria, né? Das dicas sempre tem alguma coisa que a gente aproveita, assim. E tinta acrílica, gente, é maravilhoso. Olha aqui, essa aqui eu gosto muito, muito, essa marca. No curso, eu falo todas as marcas que eu recomendo, falo todos os pincéis e marcas que eu recomendo, falo sobre os diluentes, falo sobre tudo. Eu vou falar vou falar todos os módulos que tem no curso, gente. O carrinho tá aberto, tá? Eu já vou colocar o link aqui para vocês. O curso é pela plataforma Hotmart, sempre é. E o que acontece, gente? Ele tem 7 módulos. Mais módulos adicionais. Como acontece nos outros cursos, às vezes eu dou uma aula, acontece alguma coisa, ou tem alguma atualização, eu tô sempre atualizando os cursos. Eu já vou abrir para perguntas, tá, gente? Então, assim, o curso, ele tá completo, mas ele vai receber novas atualizações, tá? Então, eu vou falar aqui os módulos que eles têm agora. Uma das vantagens do curso é que ele é perpétuo, ele não vai expirar, não é um curso que você vai comprar e tem só 1 ano ou 2 anos para fazer, você faz ele no seu tempo, quando você quiser, tá? O primeiro módulo é um módulo introdutório, eu falo quem sou eu, tem um videozinho muito legal, gente, que tem fotos, coisas da minha trajetória, etc. E eu falo também por que pintar com tinta acrílica. O segundo módulo, ele é todo sobre materiais, assim, tudo. E é tudo separadinho, assim, eu falo bastante sobre tela para pintura, cavalete para pintura, carvão vegetal, paleta de pintura, tintas acrílicas, diluentes para tinta acrílica, o que comprar, o que não comprar, marcas, pincéis para tinta acrílica, dica de número, dica de marca, outros acessórios que você vai usar ou não vai usar, né? Então, quando as pessoas falam assim,
Que materiais que precisa para fazer o curso? Eu falo, primeiro faça o curso para você economizar nos materiais, porque aí você não compra coisas que você não precisa, né? Você já pega ali as melhores dicas e já vai certinho assim no que você precisa comprar. Terceiro módulo se chama Você Precisa Saber. Eu falo sobre as propriedades das tintas, como interpretar tubo de tinta, como preparar uma tela para pintura, como limpar seus pincéis. Quarto módulo, o segredo é começar. Você vai definir sua ideia de quadro. Tem o banco de imagens para você se inspirar, que é um banco de imagens que eu separei 75 imagens de referência para vocês utilizarem para treino, para vocês aprenderem. Elas estão separadas em iniciantes, intermediárias e avançadas. Falo sobre a administração da sua paleta e tem vídeos de pintura, eu pintando um quadro do início ao fim, tá dividido até em duas partes, parte 1 e parte 2, né, porque o vídeo é comprido, mesmo editado acaba ficando comprido, que eu pego uma dessas imagens de referência, que tá nesse banco de imagens que tá no curso, e pinto do início ao fim, mostrando, para quem nunca pintou um quadro, por exemplo, esse é o curso ideal, é um curso mais voltado para iniciante, porque aí você já vai começar com o pé direito, assim, você vai saber todos os materiais que você precisa, vai ver demonstrações, vai ter o banco de imagens ali, vai estar tudo certo, tá? Quinto módulo, processos criativos, dicas para arte figurativa espatulada, arte figurativa, que vocês sabem o que é espatulada, dicas para arte figurativa de rosto, tá? Sexto módulo, é um conteúdo extra e importante. Eu inseri a Masterclass de cores, que quem é aluno VIP já teve essa aula, mas a Masterclass cores ela é tão importante para você aprender a utilizar cores, a treinar a sua visão para cores, que eu inseri ela nesse curso. Diferenças entre tinta acrílica e tinta óleo. É 1 hora só falando sobre isso, tá? A Masterclass também é 1 hora inteira. Sétimo módulo, eu inseri o desafio. O desafio Você é Sua Arte. Então tem 7 tarefas que são voltadas para você ir para sua arte original, que você vai tentar desenvolver a sua arte original com base nesses desafios, e vocês podem utilizar o conhecimento do curso para fazer esses desafios, tá? Para quem que é esse curso, gente? Para quem é? Para quem quer aprender de forma rápida a pintar com tinta acrílica, não é à toa que o nome é Acrílica Express. Eu pensei num curso para pessoa assim, puxa, eu quero começar a pintar. O que eu faço? Faz o curso Acrílica Express. É a melhor coisa, assim. Ah, eu nunca pintei um quadro com tinta acrílica. Faz o Acrílica Express, ok? É para quem nunca pintou e quer aprender, para quem já usa tinta acrílica, mas sente dificuldades com esse material, ou não se sente satisfeito em relação à produção, acha que tem dificuldades ali. Para quem quer desenvolver um novo hobby, tá? Para quem pretende aprimorar as técnicas de pintura. Para quem não é, já tô acabando, gente. Eu vou abrir para perguntas aqui e vou colocar o link aqui também para quem já quiser se tornar aluno da Art Academy. Gente, a Art Academy é muito legal, né? Quem é aí da Art Academy, bota um hashtag aí, é muito legal, porque realmente é. Para quem não é, para quem já é artista plástico profissional e pinta muito bem com tinta acrílica, esse curso não é para você, porque é um curso mais voltado para iniciantes, para quem quer aprender, ok? Para quem procura aprender arte, aquela arte realista, clássica, tradicional, né? Você precisa de um curso a óleo que seja voltada para essa parte dos antigos mestres, tá? Que não é esse também. Esse é um curso voltado mais para arte contemporânea, figurativa, fala sobre abstrato também, mas não é aquela pintura tradicional clássica, ok? E para quem não gosta de uma abordagem contemporânea, para quem tem medo às vezes de fazer algo novo, de se soltar, de fazer algo com tinta acrílica. Ui, perdão, gente. O pessoal da Art Academy aí. Deixa eu ver se eu consigo botar o link aqui para quem quiser. Tá aqui. Gente, o curso Baratex é o curso mais barato, tá? De todos os cursos online que eu já fiz. É um presentão de mamãe para vocês. E agora eu vou responder as perguntas de vocês, ok? Quem quiser, deixa eu pegar uma outra água aqui, porque eu tenho uma água.